Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar e meditar na palavra de Deus. Por isso eu peço que vocês abram suas Bíblias em Esdras, capítulo 6. Livro de Esdras, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13 até o fim do capítulo, até o versículo de número 22. Esdras, capítulo 6. De 13 a 22. Esse será o texto base da mensagem desta noite. Diz assim a palavra de Deus. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação dessa casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para que ela seja edificada em nosso coração, verdadeiramente plantada e então frutifique. E nós então possamos dar frutos, frutos de fé, frutos de obras. Essa é a nossa oração, é o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Mais uma vez, meus queridos irmãos, nós estamos falando um pouquinho a respeito desse tema geral do exílio. Mas agora, nós vamos ver algo que fala a respeito do fim do exílio. O livro de Esdras, assim como o livro de Neemias, é um livro que relata a volta do povo a Jerusalém, a volta do povo aos lugares que eles foram tirados. E eles relatam essa volta através de decretos políticos. Mas sempre esses decretos políticos, eles têm, segundo a interpretação dos profetas, a mão de Deus soberanamente administrando a história. Mas, de fato, quando a palavra registra esses acontecimentos, ela coloca dessa maneira que possa nos trazer a ideia de que é sempre uma via de mão dupla, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, sempre de alguma forma ali trabalhando juntos na Escritura. E aí então, imagine só, se coloque no lugar desse povo. Eles estavam cativos na Babilônia. Nós vimos que o profeta Ezequiel é um desses profetas que profetiza lá no meio da Babilônia. Nós também vimos que Jeremias foi um profeta que ficou com um restante do povo em Judá, depois foi para o Egito. Aí nós percebemos que Deus então tem disciplinado o seu povo. E essa disciplina do exílio, ela é uma disciplina todo abrangente, ela é uma disciplina que faz com que pessoas sejam cativas, outras fiquem em Judá, em Jerusalém, outras
fogem para o Egito e, bom, você percebe então que todo esse contexto é um contexto de tristeza, um contexto de administração da disciplina de Deus sobre seu povo. Mas agora nós estamos vendo um dos processos da restauração que Deus havia prometido que aconteceria. Para o próprio profeta Jeremias, Deus havia dito que depois de 70 anos de cativeiro, eles voltariam para a sua terra, Deus os restabeleceria. E isso, então, começa a acontecer no período de homens como Zorobabel, de homens como o profeta Ageu, de homens como o profeta Zacarias, de homens como Esdras, Neemias. Então, todos esses homens, de alguma forma, estão próximos cronologicamente falando. E esse fato de estarem próximos faz com que eles presenciem, então, e nos tragam de forma bem geral e até de alguma maneira muito detalhada, em alguns casos, qual era o sentimento do povo, o que estava acontecendo, o que Deus desejava que acontecesse naquele momento. Então, essa parte de Esdras é importante porque Deus está nos mostrando através desse livro que eles terminam de construir o templo que havia sido destruído na invasão da Babilônia. Esse é o momento que eles estão terminando de construir e, de alguma forma, com o término, eles conseguem voltar à sua rotina religiosa. Então, olha o que está acontecendo a partir do versículo 13. Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. O que tinha acontecido aqui para que o rei Dário tivesse decretado alguma coisa e Tatenai e Setar-Bozenai pudessem trabalhar? Quando Israel volta do exílio da Babilônia, eles se estabelecem em Judá, mas isso não os livra também de inimigos que vêm de Samaria. Então, quando o povo volta ali, mais na tribo do sul, você percebe que eles vão tentar retomar a vida, só que eles também vão encontrar dificuldades para retomar a vida. E uma dessas grandes dificuldades vinha desses homens de Samaria, mas também vinha do fato de que eles ainda estavam pertencendo a um reino estrangeiro. Lembre-se um pouco da história. Você tem o Império Caldeu-Babilônico, que é um império que começa lá com Nabopolassar, aí esse império tem Nabonido, ele também tem Nabucodonosor, aí depois ele tem Belsazar. Todos esses homens, eles são homens que de alguma forma representam o Império Babilônico, que na escritura você vai perceber, faz referência também ao próprio Ciro, ao próprio Dário, como se fosse só uma dinastia, né? Eles registram de uma maneira, e você vai perceber nesse próprio texto, que ele vai dizer que o rei Artaxerxes, que é um rei persa que vem depois, está incluso aqui. Aí você também vai perceber que ele fala que o rei Dário é um rei da Assíria. Você fala, puxa vida, mas a Assíria não está lá atrás. É que, na verdade, todos esses governos que dominam sobre Israel ou que trazem alguma disciplina, eles são considerados praticamente como quase uma dinastia só, né? Embora, politicamente, havia muitos problemas e nós conhecemos um pouco da história para dizer que os golpes políticos, as mortes e as tomadas do poder sempre foram muito complicadas ali naquela região, como é em todas as regiões do mundo. Mas, de fato, aqui, Tatenai, antes, quando chega para ver o que está acontecendo em Judá, ele percebe que os homens estão construindo o templo. Quando ele percebe que eles estão fazendo essa obra, eles perguntam, quem autorizou vocês a fazer isso? Então, os anciãos do povo dizem para ele assim, nossa, na verdade nós estamos só cumprindo uma ordem de Ciro. Ciro deu uma ordem dizendo que nós poderíamos vir para cá e construir esse templo e refazer a nossa vida. Então, na verdade, eles querem demonstrar que não estão fazendo nada que fosse proibido pelo reinado daquela época. Só que Tatenai é um homem muito inteligente e ele provavelmente é o governador daquela área. E o que ele faz? Ele manda uma correspondência para o rei Dário. Ele pede para que o rei Dário verifique nos registros da Babilônia se Ciro havia realmente dito que eles poderiam fazer isso. E aí, então,
aqui nós temos essas correspondências até mesmo registradas no livro de Esdras, né? A partir do capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6 vão mostrar essa interação de Tatenai com Dário, e Dário volta para Tatenai também numa correspondência dizendo, olha, eu fui buscar nos registros da Babilônia e verdadeiramente Ciro fez um decreto que eles poderiam voltar e restabelecer tudo. Então eu confirmo o que Ciro estava dizendo. Pode então dizer que vocês vão continuar fazendo. Não tem problema. Era isso que tem que ser feito mesmo. E aí então Tatenai, ele faz o quê? Ele pega esse registro, ele pega essa carta que Dário envia para ele e diz o quê? Diz para o povo que continue fazendo o que eles estão fazendo. E os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretar o rei Dário. 14. Os anciãos, os judeus, iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, você percebe aqui agora que eles confirmam dentro dessa estrutura de que a construção ou reconstrução do templo é algo que havia sido decretado pelo rei Ciro, confirmado por Dário, confirmado por Artaxerxes, mas era algo que Deus já havia profetizado. Era algo que Deus já havia ordenado que acontecesse. E aqui nós já temos uma aplicação muito importante, irmãos, que Deus envia profetas para que a sua palavra possa continuar no meio do povo. E quando ele faz isso, ele faz com o sentido de que todos eles pudessem lembrar do que Deus havia dito, que estava se cumprindo na vida deles, mas também faz de uma forma que eles pudessem ser encorajados a continuar fazendo o que Deus disse que aconteceria. Perceba aqui, então, novamente, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem andando juntas durante a história. É sempre assim que acontece. Deus, então, envia a sua palavra e os seus profetas para que, através da sua palavra, nós sejamos encorajados e fortalecidos a fazer a sua vontade onde quer que ele nos coloque. E aqui, mais uma vez, você percebe o amor e a graça de Deus em poder dizer ao povo que eles estavam no caminho correto. Você lê Ageu e Zacarias, você percebe que havia problemas por causa da volta da Babilônia, algumas dificuldades que eles enfrentaram, mas as palavras de Ageu e Zacarias são mais palavras de encorajamento, são mais palavras que tentam fazer com que o povo entendesse que aquele era um grande momento, aquela era uma grande história que estava sendo contada através deles. Deus estava cumprindo uma promessa de restauração, essa que é a grande realidade. Então, Deus faz isso através da sua palavra, ele faz isso através das suas promessas, ele disse que faria soberanamente, ele administra isso, mas ele também faz isso através da responsabilidade humana, quando ele demonstra que está acima de qualquer soberano da terra, seja ele Ciro, Dário, Artaxerxes, qualquer um. Essa que é a grande realidade. Mas aí então o 15 diz, acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Pelas contagens que nós fazemos, a construção do templo demorou quase aí uns 20 anos para ser construído. A construção do templo, a reconstrução, vamos dizer assim, né? Eles então voltam para sua terra e tem muito trabalho a fazer. Você percebe que Esdras relata essa reconstrução do templo e Neemias relata a construção da cidade, dos muros da cidade, ou seja, tinha muita coisa para ser feita. Tinha muito trabalho para ser feito. E era necessário que houvesse encorajamento da parte de Deus para que eles prosseguissem, para que eles pudessem, então, fazer a vontade do Senhor. Mas, pela graça de Deus, eles prosperaram, não é isso que o texto está dizendo. 16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Aqui você percebe que o autor registra a
continuidade da vida religiosa do povo, da vida religiosa do próprio Israel. Ele vai demonstrar que depois que eles voltam e o templo é reinaugurado, eles então fazem de uma maneira, o texto é registrado de uma forma que ele diz, olha, a vida está voltando ao normal. Nós podemos continuar celebrando os cultos e as festas que Deus nos ordenou para que fizéssemos. É um marco no meio da história Deus estar agora demonstrando que ele está reerguendo o seu povo depois de uma pesada disciplina. É quase unânime o pensamento dos mais variados comentaristas para dizer que o cativeiro babilônico ele foi talvez a grande marca, a grande mancha do povo de Deus na história. Foi aquilo que para o judeu foi uma das coisas mais sentidas que ele passou, uma das coisas que mais trouxe tristeza, angústia, dor. Tanto que nós temos registro do problema dos assírios, mas quando nós falamos do cativeiro babilônico, nós temos registros ainda mais pujantes, ainda mais vívidos da dor que o povo sofreu por causa dessa disciplina. Então, agora, o autor está querendo de alguma forma nos trazer a memória de que a vida prosseguiria normalmente. Essa é a ideia de voltar os levitas, os sacerdotes aos seus turnos, fazer a expiação, ou seja, a vida vai continuar da mesma maneira. Mas ela não pode continuar sem esse elemento de expiação, sem esse elemento de reconhecimento de pecado. Ela não pode continuar como se nada tivesse acontecido aqui para trás. Muito pelo contrário. Vocês precisam entender que vocês têm que se purificar a cada momento. Essa é a ideia de voltar ao culto de Israel. E interessantemente ele coloca números aqui, né? Pode parecer para uma leitura mais desatenta que sejam números bons. Olha, puxa vida, 100 novilhos, 200 carneiros. Mas se você pega isso dentro do registro bíblico padrão, essa daqui é uma forma de ele dizer que essa reconstrução, que essa reinauguração do templo foi pobre. Que essa reinauguração foi simples. Que ela foi quase que até mesmo melancólica. É assim que ele quer passar para nós a reinauguração do templo, com esses números aqui. Ele não quer passar que foi uma coisa portentosa, uma coisa como foi a dedicação que Salomão havia feito do templo, do primeiro, que foi destruído quando Babilônia entrou. Aquele foi, você lê o registro, é uma coisa estrondosa, né? É uma coisa, assim, monumental. Mas agora, a reconstrução desse próximo, que depois Herodes vai fazer uma reforma e vai deixá-lo suntuoso, mas quando acontece essa reconstrução que o povo de Deus aqui faz, é uma reconstrução simples. É uma reconstrução singela, perto do que o templo já havia sido, perto do que o povo de Israel já havia presenciado dele. E aí então Ageu tem uma palavra para esse povo quando diz, olha, por que vocês estão tristes? Mas o fato é que o texto vai registrar que muitos idosos, anciãos que conheceram o primeiro templo choraram em alta voz quando reinauguraram esse segundo. Enquanto aqueles que não conheceram o primeiro templo estavam trabalhando ativamente para que esse daqui pudesse ser reconstruído, cantavam de júbilo. Olha que sentimento misto que está acontecendo aqui agora. Aqueles nostálgicos lembrando do passado, daquele primeiro templo suntuoso, maravilhoso, representava a glória de Deus no meio do povo. E agora eles presenciam uma reconstrução, uma reedificação muito mais simples, muito menor, vamos dizer assim, muito mais singela, mas que também representava o quê? Representava a volta da religiosidade do povo. Então, quem não havia conhecido o primeiro estava felicíssimo, estava alegre, celebrando, jubiloso. Mas quem conheceu o primeiro estava triste, estava desolado até, talvez. Talvez feliz porque estava retomando, mas desse jeito.
Aqui nós temos algo interessante, meus irmãos, que Deus mostra que o pecado é terrível. Essa é uma das mensagens dessa parte, desse excerto desse texto. O pecado, ele destrói, irmãos. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele verdadeiramente acaba com a beleza da presença de Deus no nosso meio. E por causa das consequências do nosso pecado, é possível que nós tenhamos sentimentos de que talvez hoje não é parecido com o que eu tinha. Talvez hoje não é possível ser assim se eu já presenciei algo maior e melhor, algo muito mais suntuoso, algo de muito maior expressão. Mas é necessário que nós confiemos. As aplicações vão trabalhar um pouquinho a respeito dessas verdades. Mas, por agora, você só precisa ter a certeza de que Israel estava retomando o seu rumo religioso. Estava retomando o seu rumo como nação independente, vamos dizer assim. O rei Ciro, o rei Dário e o rei Artaxerxes, Assuero, todos eles de alguma forma tinham influências, mas não mais como, por exemplo, Nabucodonosor teve. Então, Israel começa a sentir o gosto de voltar a ser uma nação independente. E isso começa demonstrando a religiosidade, o culto de Israel sendo restabelecido. Mas eu quero que você entenda que esse foi um momento de alegria, de celebração, mas também um momento de nostalgia, um momento de, puxa vida, quem já esteve lá atrás agora olhando isso que está acontecendo, é triste. Então ele registra isso através dos números que ele coloca aqui. E aí o texto termina com a celebração da Páscoa. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa dos filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Quero que você lembre, meu querido irmão, que a Páscoa, na verdade, quando foi instituída, era uma celebração familiar, basicamente. Cada chefe de família pegava o cordeiro e fazia essa celebração na sua casa, dentro da sua família. Depois, a Páscoa acabou sendo incorporada basicamente como uma festa de Israel que precedia a festa dos pães asmos. Então, eles acabaram juntando uma coisa na outra para que fosse celebrada uma Páscoa nacionalmente falando, dentro da estrutura da festa dos pães asmos. Primeiro a Páscoa, depois 7 dias de festa dos pães asmos. E Israel tinha celebrado, pelos registros bíblicos, a última vez uma Páscoa nacionalmente falando, há quase 90 ou 80 anos atrás. Eles estavam aqui, a reconstrução do templo se deu em aproximadamente 520, 515 a.C. A última Páscoa que eles haviam celebrado se deu perto do ano 600 e pouquinho. A última Páscoa nacionalmente falando. Então, já havia quase 80 a 90 anos que eles não celebravam uma Páscoa nacionalmente, como nação. Que eles, como povo de Deus reunido, celebravam a Páscoa e a festa dos pães asmos. Então, quando o autor diz que eles celebraram a Páscoa no mês que era necessário, no mês que, segundo o livro de Moisés está registrado, eles fizeram tudo e buscaram fazer tudo segundo estava registrado na palavra, eles já demonstram para nós que esse recomeço, embora seja pequeno, é um recomeço fiel.
Embora houvesse nostalgia no meio do povo, houvesse tristeza por causa disso, aquelas pessoas que estavam trabalhando ativamente para que fosse reconstruído desejavam fazer da forma como Deus queria. Primeiro pela palavra de Ageu e Zacarias, mas também pelo fato de que eles deveriam obedecer aquilo que já estava registrado. Então aqui vem uma aplicação, meus irmãos, para todas as épocas. É impossível o povo de Deus prosperar, ou seja, de ele fazer o que é correto, fazer o que Deus se agrada fora da sua vontade revelada. É impossível. Seja um recomeço simples, seja uma construção suntuosa, nada disso vai ter valor verdadeiro se não for regido pelas Escrituras. Nada. Essa é uma das mensagens desse povo que volta do exílio. Eles estão querendo acertar, eles estão querendo agora fazer o que é de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E Deus abençoa quando é feito segundo a sua vontade, mesmo quando aparentemente nós temos uma tristeza pela singeleza do que está acontecendo. É como pessoas que desejam cultuar verdadeiramente ao nosso Deus e começam um trabalho em sua casa com 3, 4. Mas eles querem fazer segundo a vontade de Deus. Deus vai abençoar, irmãos. Agora, se nós juntarmos 20 mil pessoas, 10 mil pessoas num lugar para que a palavra de Deus não seja seguida, não seja obedecida, não seja crida, não seja fielmente levada a sério, não vai adiantar de nada. Esse glamour, essa pompa, essa suposta grandeza mostra fracasso. E aqui, interessantemente, a singeleza, a pequenez mostra fidelidade. É uma coisa interessante de ser analisada. Então, a Páscoa era esse momento em que Israel, como nação, celebrava dizendo que eles criam que Deus proveu e proveria alguém para morrer no seu lugar. Era a mensagem de libertação completa. Querido irmão, eu quero que você perceba que todos esses reinos da história que interagem com o povo de Deus, Egito, Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Romano, todos esses reinos da história que interagem com o povo de Deus, de alguma forma, demonstra que a história só tem um Senhor, o nosso Deus. E quando faz isso, demonstra que esses reinos todos não se comparam ao reino de Deus, que é essencialmente espiritual, que é o reino que entende que nós fomos libertados de um estado de escravidão ao pecado para o verdadeiro serviço ao verdadeiro Deus. Queridos, desde a Assíria até os imperadores babilônicos, até os imperadores medo-persas, até os imperadores romanos, todos eles são homens que interagem com o povo de Deus, sempre de alguma forma mesclando maldade e sagacidade. Sempre, sempre. Eles nunca são homens bonzinhos no sentido bíblico, né? Nunca são homens servos de Deus que desejam adorá-lo de verdade e aí então eles fazem o benefício para o povo de Deus. Não. A maioria deles, esmagadora maioria deles, faz com segundos interesses, não os verdadeiros, mas com segundos interesses e terceiros. Só que o povo de Deus é beneficiado por isso. Só que isso só pode ser compreendido dessa forma quando você consegue entender que Deus é o Senhor da história. Só que Deus é o Senhor da história que guia toda a história, não de uma forma impessoal. Porque pode ser que você pense que a história está sendo guiada de uma maneira impessoal, quase que como um oráculo
que diz o que vai acontecer, mas de forma que não há pessoalidade na história, de que os eventos vão acontecendo, se sucedendo, e eles simplesmente têm uma força impessoal que os impele a que aconteça dessa maneira. E aqui nesse texto tem uma dica tão legal para a gente entender a pessoalidade do governo de Deus sobre a história, que não pode passar despercebido nessa leitura. São marcações que o texto traz. Desde o capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 18, o texto está escrito em aramaico. Aramaico era uma língua comum da antiguidade, pelo menos dessa seção da antiguidade, se eu posso dizer assim. Aramaico era uma língua que falava-se internacionalmente. Então, quando você queria se comunicar com vários povos, você lançava a comunicação em aramaico. Era basicamente isso. Seria como se fosse basicamente o inglês da nossa época. É uma língua quase que universal. E o aramaico era essa língua. O aramaico não é tão diferente do hebraico assim, mas há bastante diferença. É uma diferença significativa. Então, todo o texto está, de alguma forma, sendo construído de uma maneira que possa nos indicar que todos os povos que lessem Esdras pudessem reconhecer a soberania de Deus sobre a história, mas também a responsabilidade desses homens políticos, desses grandes imperadores. Que eles pudessem observar que esse Deus de Israel é um Deus que guia todas as coisas, que traz triunfo para o seu povo, que traz restauração para o seu povo. Essa é uma mensagem que basicamente, provavelmente deve ter rodado toda a região quando foi escrita e provavelmente preservado pelo povo de Israel, deve ter sido lançado em outros lugares no próprio aramaico. Mas, a partir do versículo 19, o texto volta para o hebraico. Volta para a língua que o povo de Deus falava. Para mim, isso tem uma marcação especial. Tem uma marcação especial porque é como se Deus estivesse dizendo que ele guia toda a história e faz todas as coisas para o bem do seu povo, mas que especialmente para o seu povo ele envia um cordeiro para libertá-los do pecado. Ele envia um cordeiro para que eles possam se alegrar, porque não mais pertencem ao império das trevas. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus enviou alguém que é a nossa Páscoa, para que pudesse ser sacrificado, para que agora eu reconheça que Ele é Senhor da história, mas para que eu não mais só de longe reconheça que Ele é o Senhor da história, mas para que pessoalmente eu possa ser convidado a assentar-se na sua mesa. Nós interpretamos a Páscoa como um sacramento do Novo Testamento chamado Santa Ceia. A ceia do Senhor é o momento em que Ele oferece-se a nós, mas nós sentamos na mesa com Ele como filhos, como seu povo. E por isso podemos nos alegrar. Por isso podemos rejubilar. Nós simplesmente não enxergamos Cristo sendo mandado por nós e todos os eventos da história de forma impessoal, não. Em Cristo, Deus é a própria pessoa que vem até nós para cumprir a Páscoa. Mas quando Ele cumpre a Páscoa, Ele nos convida a sentar-se em sua mesa como seus filhos. Ele compartilha conosco, não como meros espectadores da história de um Deus soberano, mas como filhos amados que foram redimidos, que foram amados e foram graciosamente trazidos à sua presença, para que nós agora, sentados em sua mesa, possamos, com alegria,
celebrar uma refeição junto com Ele. Essas indicações me dizem respeito, meus irmãos, ao momento que nós estamos vivendo. Mais uma vez eu tentei pegar exílio, tentei pegar um momento oportuno da Páscoa para trazer essa mensagem, para mostrar para você que pode ser que eu e você, passando esse tempo sem estarmos juntos, seja triste para o seu coração, como deve ter sido para aquele povo que verdadeiramente passou anos sem realizar essas coisas. Mas eu quero dizer para você que nós um dia voltaremos a celebrar a verdadeira Páscoa juntos. Só que essa próxima celebração não será a última. Pela graça de Deus, não será a última. Quando nós nos reunirmos novamente, nós ainda celebraremos a Páscoa na expectativa de estarmos na mesa do Senhor eternamente. De estarmos na verdadeira ceia que o próprio Senhor fará conosco na eternidade. Mesmo de volta do exílio, esses nossos irmãos celebravam a Páscoa esperando o Cordeiro Pascual. Esperando que um dia aquela Páscoa se cumprisse de verdade. Nós também. Mesmo estando nesse momento de exílio, vamos voltar a celebrar a Páscoa, que é a nossa ceia. Mas nós vamos fazer isso na expectativa de que um dia faremos de forma perfeita. De que um dia faremos isso de forma cabal. De que um dia o Cordeiro Pascual estará conosco. Não só como Cordeiro, mas como Leão, que rege a história, que é o Senhor sobre todas as coisas, que é dono dos impérios. É Ele. E Ele nos convida para estarmos em sua mesa, compartilhando uma refeição. Mas só aqueles que fazem parte do seu povo. O aramaico acabou. Agora começa o hebraico. A ideia é para o povo de Deus. A Páscoa é para o povo de Deus. Nós hoje celebramos a Santa Ceia para o povo de Deus, mas esperamos que um dia todo o povo de Deus celebre a Santa Ceia eternamente com o nosso Cordeiro Pascual. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Não deixe que a Páscoa se torne um momento triste, porque nós não estamos fazendo o que normalmente faríamos. Faça com que a Páscoa seja um momento de reflexão, de relembrar que ela aponta para algo muito maior. Que esse momento de mini-exílio é um momento para nós refletirmos a respeito do fato de que Deus nos fez parte do seu povo pela sua graça, pela sua misericórdia. Enviou o seu Filho para que nós pudéssemos então assentar-se à sua mesa, agora, como convidados, como filhos, como parte do seu povo, para que juntos estejamos eternamente. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela renova nossa alma, ela traz refrigério, ela traz promessas verdadeiras. Por isso nós nos alegramos. Agora nós te pedimos, ó Pai, que verdadeiramente o teu povo, mesmo em meio à tristeza do exílio, celebre o fato de que o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, veio até aqui para que agora nós, como teu povo, nos assentemos em tua mesa. Ajuda-nos a compreendermos essas verdades, a crermos nelas e a vivermos por elas. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, seu amado Filho que nos resgatou e o Santo Espírito que nos regenerou estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.